Ok, gente, eu sou a professora Altemara de Química e nós vamos dar início a mais uma aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar sobre os alcenos ramificados, sobre como dar nome a esses compostos. Nós sabemos que os alcenos, assim como os alcanos, eles são hidrocarbonetos, mas qual é a diferença? A diferença dos alcenos é que eles têm a presença de uma dupla ligação na sua estrutura, diferentemente dos alcanos que só possuem ligações simples. E agora você vai ver algumas regras importantes de nomenclatura. Vamos lá? Então, primeira regra, a cadeia principal é a que contém a dupla ligação e a mais longa. Segunda regra, a numeração da cadeia principal é a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla, independente das ramificações presentes na cadeia. Coloque o número, terceira regra, coloque o número e o nome da ramificação. Quarta regra, coloque o nome da cadeia principal usando o prefixo, número da posição da dupla e o sufixo eno de alceno. Então, vamos mostrar aqui a primeira regra, demonstrando com exemplos. Como você pode observar, a cadeia principal ela está em destaque de azul e essa cadeia é a que contém a dupla ligação. Então, nós estamos mostrando que essa é a cadeia que contém a dupla ligação. Ela é a principal. Exemplo, vamos lá, uma questão. Qual é a cadeia principal do composto abaixo? Você sabe muito bem, aprendeu lá nos alcanos, que nem sempre a cadeia principal é a linear. Mas uma coisa eu já sei nos alcenos, é que ela tem que ter a presença da dupla ligação. Então, nós temos duas possibilidades com a presença dessa dupla ligação. Ela pode ser linear, que está em destaque de roxo, ou pode ser angular, que está em destaque de azul. Ambas vão ter a presença da dupla ligação. É o importante, é a prioridade que tem a presença da dupla ligação. Então, qual das duas seria a mais correta para você escolher a cadeia principal? E o resto seria a ramificação. Bom, nós temos aqui, na forma angular, quantos carbonos nós vamos ter na cadeia principal? 4 carbonos. Está em destaque de roxo aí, numeração vermelha. Tem 4 carbonos. Na forma angular, quantos carbonos vai ter? 5 carbonos. Você pode observar aqui, ó, 5 carbonos. Então, nós aprendemos na regra número 1 que ela precisa ser a mais longa. Então, a prioridade é que contém a dupla ligação, mas ela precisa ser também a mais longa. Então, nesse caso, a mais longa é a que está no formato angular. Como você pode ver, por quê? Porque ela tem 5 carbonos, a outra cadeia só tem 4. Então, a mais longa é a que tem maior quantidade de carbonos. Na segunda regra, nós vamos mostrar como enumerar a cadeia. Então, para dar nome, primeiro, identifico a cadeia principal e depois eu vou fazer a numeração dessa cadeia. E eu tenho que saber fazer a numeração de forma correta. Eu posso tanto fazer da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. Vai depender do meu composto e da posição da dupla ligação. Porque a numeração ela é feita a partir da extremidade do carbono mais próximo da dupla. Por quê? Porque o carbono mais próximo da dupla tem que ter os menores valores possíveis. Então, eu tenho duas possibilidades. Nós estamos vendo duas formas para um mesmo composto. Uma em destaque de vermelho na numeração e a outra em destaque de verde na numeração da esquerda para a direita. Qual seria a forma correta? Bom, se eu for enumerar na forma da direita para a esquerda, com a numeração de vermelho aí, você pode observar, a seta está indicando que o carbono da dupla ele vai ser o carbono número 2. Se eu for fazer a numeração começando da outra extremidade, em destaque aí de verde,
Então, o carbono da dupla vai ser o carbono 3. E tem que ser o menor valor para o carbono da dupla. Então, qual deles é a forma correta? É a primeira forma, que me permite que o meu carbono ele fique com o menor valor, o número 2. Aqui fica com o número 3. Quando eu for dar nome ao composto, nós vamos já para a regrazinha da ramificação. Então, você vai colocar o nome da ramificação e vai logo após indicar na cadeia principal o número do carbono da dupla ligação. Então, poderia ser 2 ou o 3, mas a forma correta é o 2 porque é a numeração em que o meu carbono da dupla fica com o menor valor. Então, muito cuidado com isso, fique bastante atento. Terceira regra, coloque o número no nome da ramificação. Então, depois que eu trabalhei com o carbono da dupla, identifiquei, agora eu vou identificar qual será o carbono da minha ramificação. Então, eu vou colocar o número, está aqui em destaque de roxo, esse número 4 aqui indica a posição do carbono em que a minha ramificação está anexa. Então, a minha ramificação aqui, ela está anexa ao carbono de número 4. Então, na hora de colocar o nome, eu tenho que colocar o 4 e tenho que colocar o nome da ramificação, que é metil. CH3 é um metil. Se você não está sabendo colocar os nomes, esses prefixos aí que a gente tem utilizado, então consulta a tabela de prefixo imediatamente, para que você possa aprender melhor esses prefixos aí, porque vai ser muito importante. Após você colocar o nome da ramificação, você vai ter que colocar o nome da cadeia principal. E olha aí o prefixo. O prefixo vai depender da quantidade de carbonos. Então, eu já trabalhei com a minha ramificação, agora nós vamos para a cadeia principal. Na minha cadeia principal, vamos enumerar de forma correta, eu já aprendi a enumerar. Então, coloquei o nome da ramificação, que eu também já aprendi. E agora vamos colocar o nome da cadeia principal. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 5. Qual é o prefixo para 5 carbonos? Pente. Então, eu coloco o prefixo, no meio eu vou colocar o número do carbono da dupla, que é 2, neste caso aqui, e o sufixo eno. Então, coloco o nome da ramificação, aí eu vou colocar o nome da cadeia principal, utilizando o prefixo, o número do carbono da dupla e o sufixo eno. Fica pente 2-eno. O que diferencia um pouco aí dos alcanos, que não tem essa numeração aí no meio. Então, você vai achar um pouco diferente. Se eu juntar aquilo que eu já havia aprendido acerca da ramificação e desse mesmo composto aqui, que é 4-metil, e juntar aquilo que eu aprendi a fazer a nomenclatura da cadeia principal, só vou juntar os dois. Então, vai ficar 4-metil, que é o da ramificação, e agora a cadeia principal, pente 2-eno. O nome do composto, 4-metil, pente 2-eno. Vamos lá para uma questão onde a gente vai aplicar todas essas regras aí que nós já aprendemos. Então, vamos lá. Olha esse composto aí. Primeira coisa, vamos identificar quem é a cadeia principal. Opa, identifiquei. A cadeia principal é a da dupla ligação. Essa aí. No caso ela está sendo a linear, mas nesse caso aqui tanto faz ela ser angular, porque ela teria a mesma quantidade de carbonos. Ou não, né? Não, ela teria 4 carbonos se fosse angular. Ok, cuidado com isso, hein? 1, 2, 3, 4. E aqui na cadeia linear ela tem 5. Então, tem que ser mesmo linear. Então, cuidado com isso. Então, identifiquei. A minha cadeia principal é a linear, circuladazinha bonitinha de azul aí. E o que ficou anexo a ela vai ser a minha ramificação. Então, vamos lá. Identifiquei a cadeia principal. Próximo passo é numerar.
Então, nós vamos enumerar aqui, ó. Como é que fica essa numeração? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Então, ela vai ter que ser numerada de forma que o carbono próximo à dupla fique com o menor valor. Então, tem que ser aqui, ó, para ele ficar com o valor 1. Então, eu já numerei, já sei como é a forma correta de fazer a numeração dessa cadeia. Se eu fosse fazer do outro lado, ficaria com o valor 5, carbono mais próximo da dupla. Então, já seria a forma incorreta. Então, você pode, quando você estiver diante de uma questão, de um composto como esse, você pode fazer a numeração de um lado e de outro. Aí você vê qual é a que tem o menor valor para o carbono da dupla. Aí você, essa aqui é que predomina, ela tem o menor valor para o carbono da dupla. Você pode fazer o teste. Pronto, eu já numerei de forma correta, identifiquei a minha cadeia principal. Agora eu preciso começar dando o nome da ramificação, número e nome. Essa ramificação se chama etil e ela está anexa ao carbono de número 2. Então, 2, etil. Pronto, dei nome à ramificação, vou dar nome à cadeia principal. Quantos carbonos tem? 5. Qual é o sufixo? Pente. Então, 2-etil, pente. Qual é o númerozinho do carbono da dupla? 1. Ok? Então, essa dupla ligação ela começa a partir do carbono 1. Então, o número é 1. Então, fica 2-metil, pente, 1-eno, que é o sufixo para alceno. Então, é isso aí. Tome bastante cuidado na hora de dar a nomenclatura. Se você já esqueceu, está meio perdido nos prefixos, consulta a tabela de prefixos, por favor. Vai dar uma olhada nesses prefixos aí e aprender, que vai ser muito bom para você em todo o estudo da química orgânica ter em mente esses prefixos aí. Então, bons estudos para você e até a próxima aula, hein?